Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Então o texto aqui, Deus está dizendo a Moisés e ao povo, dizendo o seguinte: te lembrarás de todo o caminho, toda a trajetória, todo o tempo que vocês percorreram, tudo que vocês viveram. E aí ele diz assim: olha só, como o Senhor, o teu Deus, te guiou pelo deserto durante esses 40 anos para te humilhar, para te provar o seu interior, o teu coração, e saber, né, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí você talvez possa fazer a pergunta seguinte: pastor, como assim? Deus, um Deus como Ele é, o Todo-Poderoso, seria preciso Deus, né, fazer essa prova? Seria preciso Deus guiar o povo, direcionar o povo para o deserto, para que pudesse conhecer o coração de cada um deles? Irmãos, claro que não. Deus conhece o nosso interior, Deus conhece as intenções dos nossos corações, mas entenda, eu e você precisamos provar verdadeiramente para Deus o que realmente está nos nossos corações. Você quer ver uma coisa? Quantos durante esse mês de janeiro, iniciando o ano, não falou assim: eu vou entrar no regime, vou fazer o regime, parou no meio do caminho? Quantos não olharam e falaram assim: eu vou fazer um propósito com Deus de orar todos os dias, e não oraram? Eu vou fazer um propósito com Deus de ler a Bíblia, e não fizeram? E não fizeram, pararam, interromperam, né, isso aí em suas vidas. Porque, irmãos, todos nós somos assim. Mesmo com toda a integridade no nosso coração, né, diante daquilo que eu e você vivemos, nós podemos mudar no meio do caminho. Mudamos no meio do caminho, desistimos no meio do caminho, mudamos a nossa rota, mudamos a nossa trajetória no meio do caminho. E o que o deserto traz para mim e para você aqui, nessa noite, como ensinamento? Entenda, o deserto, irmãos, é lugar de desafios, amém? O deserto é lugar de você e eu ficarmos solitários. O deserto é lugar de provações, mas também é um lugar de crescimento espiritual. É um lugar de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. É lugar de estreitarmos a nossa comunhão com Deus e trazermos para as nossas vidas experiências profundas que vivemos em meio ao deserto. Então, queridos, entenda, assim como Deus guiou Israel no deserto, né, e em dias difíceis, né, Deus fez com que eles vivessem, né, a sua glória, fez com que eles vivessem aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Eu e você podemos também viver de uma maneira vitoriosa em meio ao deserto. E a pergunta aqui é a seguinte: como que podemos passar pelo deserto, né, e sairmos durante o deserto vitoriosos? E aqui eu quero te mostrar algumas coisas, queridos, que precisa mexer comigo e com você aqui hoje. Precisa realmente nos acordar, nos levantar diante daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Levante sua mão e diga comigo assim: deserto é lugar de provação. Então, queridos, diante da provação em meio ao deserto, Deus prova primeiro o meu e o seu coração. E, queridos, o deserto revela quem somos. O deserto revela a nossa fidelidade ao Senhor. O deserto revela quem somos diante dele, o que aguentamos, o que suportamos. E eu já falei aqui, irmãos, não existe prova a qual eu e você não venhamos resistir. Então, queridos, o deserto, Deus prova o meu e o seu coração para ver a nossa fidelidade, para ver se não iremos nos inclinar para outros caminhos, para outras direções. Ele fala aqui, você leu comigo, Deus queria o quê? Provar o coração deles, se realmente estavam vivendo a vontade deles. Segunda coisa aqui, queridos, Deus expõe a eu e a você em meio ao deserto, porque o deserto é um lugar de provação, mas Deus expõe a eu e você a nossa dependência. Porque, queridos, quando está tudo bem, está tudo bem.
Quando eu não tenho aperto, quando eu não tenho dificuldade, quando eu não tenho luta, quando eu não tenho prova, está tudo bem. Mas em meio ao deserto, irmãos, quando vem o dia difícil, Deus, ele expõe a eu e a você a nossa dependência dele. É no deserto, querido, que eu e você aprendemos a depender totalmente de Deus. E a entender que nele a minha e a sua necessidade será suprida. É no deserto, queridos, que nós entendemos que a provisão vem dele, que o cuidado vem dele. E a Bíblia diz no versículo 3, em Deuteronômio 8, irmãos, que Deus sustentou o povo com maná. Deus sustentou o povo com maná, sabe por quê, irmãos? Para que eles entendessem, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que Deus prometeu a eu e a você, ele é fiel para cumprir. Então, no versículo 3, ele diz isso, ele mostra isso. Ele traz a provisão do maná para que eles entendessem que não seria um pão, mas era a palavra de Deus, que não seria nem aquilo que era apalpável, mas aquilo que a minha fé em uma transcendental pode trazer na minha vida e na sua vida, e suprir a nossa necessidade. Então, queridos, o deserto, ele expõe a nossa dependência ao Senhor. Irmãos, o deserto, ele fortalece a minha fé e a sua fé. Amém, queridos? É no deserto. É no deserto, irmãos, que a gente ora mais. É no deserto que a gente clama mais. É no deserto que a gente jejua mais. É no deserto. E aqui, queridos, entenda, no deserto, eu e você somos fortalecidos na nossa fé. As provações nos aproximam de Deus. As provações nos fortalecem a nossa confiança, a nossa dependência no nosso Deus. Tiago capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Irmãos, sabe o que é paciência? Está tudo de cabeça para baixo. E a sua fé produziu paciência. Está tudo revirado. Está tudo do jeito que você não planejou. Você está no deserto, está faltando água, está faltando sombra, está faltando água fresca. Mas Deus está dizendo assim: em breve eu me levantarei em seu favor. Você está paciente porque você crê que Deus se levantará em favor da sua vida. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. O deserto fortalece a minha fé e a sua fé, queridos. Então, qual é a lição que nós trazemos para a nossa vida aqui, declarando que o deserto é um lugar de provação? O deserto é uma escola de Deus para o nosso coração. O deserto ensina eu e a você confiarmos plenamente no nosso Deus. No nome do Senhor Jesus. Queridos, sabe o que é isso? Sabe por que eu e você somos fortalecidos no deserto? Porque as pessoas querem ver a minha e a sua fraqueza. As pessoas querem ver eu e você titubeando. As pessoas querem ver eu e você desistindo. Ninguém te empurra, ninguém te auxilia, ninguém te ajuda, ninguém te dá cobertura. As pessoas querem ver você jogar a toalha e desistir. É o que eles querem fazer. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa: não permita que ninguém venha conhecer a sua desistência. Lembra do Cristo? Lembra de Jesus? Por que ele não leva todos os 12? Ou a multidão, ou 70, ou 120 no jardim do Getsemane, e só leva 3. Porque ali, querido, Jesus expõe sua fragilidade como homem. A Bíblia diz, queridos, que ele tem ali algo raro, sente uma emoção, ele vive uma emoção rara, um fenômeno raro. As orelhas, os olhos, o nariz, os poros começam a suar sangue. Tão grande era a emoção e o sentimento de angústia que Jesus estava vivendo naquele momento. E ali, queridos, qual que é o grito que Jesus dá do Pai? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice aqui é o cálice que o salmista fala do atordoamento. O cálice aqui, irmãos, é o fardo, é a cruz. O cálice aqui é o meu e o seu pecado, é a nossa iniquidade sobre Cristo.
Sabe o que Cristo está querendo dizer para o Pai? Pai, me troca de propósito, porque eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E aí, queridos, mediante isso, sabe o que o diabo está olhando e pensando? Ele vai desistir. Ele não vai aguentar até o final. Se troca o propósito, ele não vai até o final. Se troca o propósito, a vitória é minha. E se troca o propósito, sabe o que o diabo está pensando? Eu venci. Se eu venci, não tem igreja. Né? Se não tem igreja, não tem a cruz. Se não tem a cruz, não tem salvação. Porém, queridos, na mesma frase que Jesus, ele olha para o Pai e ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele continua dizendo? Todavia, porque o deserto produz isso na minha vida e na sua vida. O deserto produz fé na minha vida e na sua vida. Ele diz assim, todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, queridos, creia nisso. O deserto, ele produz isso, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada diante do nosso Deus. No nome do Senhor Jesus. Segunda coisa aqui, o deserto, irmãos, é um lugar de dependência. Porque passar pelo deserto de uma maneira vitoriosa faz com que eu me torne dependente de Deus. E aqui, queridos, entenda, Deus, ele é provedor e ponto final. Deus, irmãos, ele é provedor e ponto final. Preste atenção, Deus não vai fazer o que eu e você precisamos fazer. Não vai, irmãos. Ele não vai, é você quem precisa fazer, é você quem vai fazer. Você quer ver uma coisa? Muitos talvez, vão viver, por exemplo, o desemprego. Aí a pessoa fala assim, mas Deus quem abriu a porta? Sim, Deus abriu a porta. Mas durante o emprego, preste atenção, Deus abriu a porta, mas você não chega no horário, você não obedece, você não é subordinado, você faz tudo errado que te manda fazer. Ah, mas Deus abriu a porta, mas você está fechando. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele é provedor, ele faz o maná chover. Ele faz o maná vir aqui. E a Bíblia diz que ele fazia chover no acampamento, mas não levava o maná para a mesa dos hebreus. Eles tinham que ir lá fora com a vasilhinha, ó, pegar o maná, trazer para a mesa para que eles pudessem comer. Então, o que eu e você precisamos fazer, Deus não vai fazer. O que Ele vai fazer, queridos. Mas você precisa mudar, você precisa se mover. Sabe como que eu e você estamos? A gente quer milagre, a gente quer viver, o socorro de Deus no deserto, mas não estamos prontos para nos mover. Como é isso, Jacques? Irmão, a gente quer ver Lázaro sair de dentro da cova, mas não está pronto para tirar a pedra. A gente quer o azeite multiplicado, mas somos incapazes de ir lá e buscarmos as vasilhas. O que você precisa fazer, você tem que fazer. A gente quer ver o cego ser curado, mas somos incapazes de conduzi-lo até o templo de Siloé. A gente quer ver o leproso sair da água purificado, mas somos incapazes de dar 7 mergulhos, como fez Naamã. Irmãos, o maná não vai cair na minha mesa e na sua mesa. Deus, ele abre os céus, Deus, ele faz chover, Deus, ele faz um milagre, mas aquilo que eu preciso fazer para que esse milagre venha acontecer na minha vida como um Deus provedor, eu preciso fazer. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus supre Israel com maná. Deus supre Israel com a água tirada da rocha. Deus guarda a vida deles com uma coluna de fogo, com uma nuvem. Deus faz isso. Deus faz isso, irmãos, mas o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Queridos, preste atenção. Deus, ele é o nosso guia em meio ao deserto. Eu e você não estamos sozinhos no deserto. O deserto, só um lugar de passagem. Já que o meu deserto está durando. Está durando. E está durando e parece que não acaba, parece que é infinito. Vai acabar. Vai acabar. Creia nisso no nome de Jesus. No deserto nós estamos sozinhos, Deus nos guia. Deus, ele era guia para o povo como uma nuvem. Deus, ele era guia para o povo como uma coluna de fogo, irmãos. Era Deus que mostrava o caminho, era Deus quem abria o caminho, era Deus quem os conduzia, era Deus quem ia diante deles para guiá-los. É o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Deus é o nosso
guia em meio ao deserto. Irmãos, o deserto faz com que eu e você venhamos nos tornar dependentes de Deus. Como assim? Preste atenção, no deserto Deus nos protege. Mesmo em meio ao deserto, irmãos, Deus nos protege dos perigos. Deus nos protege das adversidades. Deus nos protege de coisas piores. Ah, Jacques, como é isso? Primeiro, irmãos, o maior exemplo que eu e você temos aqui é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. O próprio Cristo, irmãos. Ele jejua 40 dias e 40 noites. E depois ele é levado aonde? Ao deserto. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mas ele foi levado e conduzido por quem? Pelo Espírito de Deus. Mas ali, queridos, entenda, Deus não o abandonou. Deus o protegeu, Deus o guardou. Deus fez isso com os hebreus, Deus faz isso comigo e com você. A Bíblia diz, queridos, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, que não se envelheceu neles a roupa. Você sabe o que é isso? Você usar a mesma roupa durante 40 anos, ela não envelhecer, e aí você cresce, a roupa cresce com você. Você sabe o que é isso? O rapaz está lá doido, pai, o tênis não cabe mais em mim. O tênis não cabe mais em mim, o tênis do colégio, pai. Eu preciso comprar outro, eu calço 40 agora, o tênis é 39, está apertando meu dedo. E aí, irmãos, eu vou orar lá, Deus, ó, cresce esse tênis aí. Irmãos, olha para mim, eu posso orar. Ô, pastor, você não crê? Não, eu creio, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu já li isso aqui, não foi uma vez só não. E nunca mais eu vi o que Deus fez no deserto na vida de ninguém. Sabe por quê? O que Deus faz no deserto é só no deserto. Os milagres que Israel viveu no deserto foi só no deserto, irmãos. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu. E aí é o próprio Cristo falando que a roupa velha não pode se fazer rebento como a roupa nova. Vai rebentar, vai estragar. Mas no corpo deles, por causa do cuidado do Pai, a roupa crescia, não envelhecia. Sabe o que é isso? Sabe quando você vem para a igreja? E aí você chega aqui e fala assim, ai pastor, a perna hoje está doendo. Está queimando aqui as veias. Não, meu pé, a sola do meu pé está doendo. Irmãos, a Bíblia diz que eles caminharam 40 anos e os pés não incharam. E eu e você temos uma prerrogativa aqui, né? A gente usa tênis adequado, um sapato adequado, uma sapatilha adequada. Eles não eram sandálias. Os pés não incharam. Isso é o cuidado que Deus tem comigo e com você. Então, queridos, o deserto, Deus, Ele se manifesta na minha vida e na sua vida, trazendo proteção. Irmãos, o que eu aprendo aqui? O deserto, queridos, nós aprendemos que Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso protetor diante de qualquer circunstância. Terceira coisa aqui, como que eu passo vitorioso pelo deserto? O deserto, irmãos, é um lugar de transformação na minha vida e na sua vida. Entenda aqui. Deus, ele fala com eles, no versículo que você leu comigo aí, 2 do capítulo 8, para humilhar-los, para levar a humilhação, para provar o coração de vocês. E aí, irmãos, eu lembro de Pedro falando, né? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, querido, se eu tiver de viver uma humilhação, vou viver diante de Deus. Vou viver diante do Senhor. E o deserto é esse lugar, queridos. Deus nos humilha, sabe para quê? Para eu e você nos voltarmos para Ele e entender a nossa total dependência dele. Total dependência. Porque, queridos, quando nós entendemos a nossa dependência dele, Deus está nos preparando para o próximo nível. Deus está nos preparando para grandes coisas que virão na minha vida e na sua vida. Ele diz, eu levei vocês ali para humilhar vocês e provar vocês. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Deus, Ele quer que eu e você venhamos voltar a fazer aquilo que é natural. Aquilo que é natural. Ô Jadson, o que é natural? Aquilo que é de costume. Aquilo que é o normal no nosso dia a dia.
Eu paguei caro esse mês de janeiro. Fui almoçar no restaurante em Contagem lá, né, no trabalho. E aí quando eu cheguei, caro, sabe por quê? Por causa de costume. Eu não como sem feijão. Não como. Não como. Se você me oferecer estrogonofe, eu vou colocar feijão. Se você me oferecer canjiquinha, eu vou colocar feijão. Entendeu? Vou colocar feijão, irmãos. Feijão é um negócio, ó, gosto muito. E aí, quando eu cheguei lá, irmãos, feijão feio, mas feio. Feio, feijão. Eu falei, não é possível um negócio desse. Esse feijão, meu Deus do céu. E aí, irmãos, uma sexta-feira que estava muito quente aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar o outro feijão. Que outro feijão que era? Feijoada. Eu tenho alergia à carne de porco. E assim, eu posso comer pouquinho. Né? Uma pururuca, tal. Entendeu? Um rabinho, um narizinho, tal. Posso comer pouquinho. Mas aí, irmãos, eu extrapolei. Estava muito quente. No outro dia, os braços já estavam tudo empolados. Minhas vistas aqui, ó, meu olho ficou tudo inchado. Paguei caro, irmãos, por causa de costume. Caro. Você tá rindo, né, Lucia? A Lucia tá rindo até ali. Pastor? Irmãos, eu paguei caro por causa de costume. Mas é um costume, irmãos, que Deus quer que eu e você venhamos fazer. O natural. Porque o natural promove na minha vida e na sua vida o sobrenatural. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João, eles foram ao templo para fazer o quê? Para fazer o quê, igreja? Fala comigo, orar. Porém, irmãos, o texto diz assim, Pedro e João subindo ao templo para orar, como de costume. O que é natural, o que é normal na minha vida e na sua vida é o que Deus quer que venhamos fazer. E ele diz como de costume. E aí eu quero te dizer uma coisa, queridos. Eles não estavam fazendo nada diferenciado. Eles não estavam fazendo nada exclusivo. Eles não estavam fazendo nada fora do normal. Era aquilo que era de costume. E aí eles viveram um milagre. Aquilo que era o normal, irmãos. Eles não estavam indo para um evento. Eles não estavam fazendo algo extraordinário. Eles não estavam com uma promessa de revolução, não. Eles estavam fazendo aquilo que era de costume. Aquilo que eles faziam todos os dias. Ir ao templo para orar. Preste atenção, queridos, entenda. Estamos muitas das vezes menosprezando aquilo que é poderoso. Só porque é comum. Irmãos, oração é um negócio tão poderoso. Oração é invadir o impossível. Oração é gerar um milagre na minha vida e na sua vida diante de uma constância. Aquilo que é comum e nós menosprezamos isso, né? Algo que é tão poderoso porque se tornou comum. Estamos muitas das vezes, queridos, menosprezando aquilo que gera o sobrenatural, aquilo que traz o sobrenatural para as nossas vidas, porque é simples demais. E aí você fala assim, mas pastor, eu oro quando eu sento na mesa para comer a refeição, eu oro quando eu vou para o trabalho, eu oro quando eu sento ali, eu entro no ônibus, eu oro, pastor, eu oro. Irmãos, olha para mim. O que é de costume não pode ser também litúrgico. O que é de costume é aquilo que eu paro tudo. Jesus, dando o exemplo da oração, ele fala assim, você vai parar de fazer tudo. Você vai para o quarto não é para dormir. Você vai para o quarto não é para refletir. Você vai para o quarto não é para pensar. Você vai no quarto não é para falar no WhatsApp, no celular, não. Você vai para o quarto. Você vai entrar lá, você vai fechar a porta sobre você e vai falar com o Pai que está em secreto. Você vai parar de fazer tudo. Irmãos, oração é isso. Deus espera que venhamos voltar a fazer isso. Orar, clamar ao Senhor, buscar a presença dele. Sabe por quê, irmãos? Eu e você não podemos confundir simplicidade com superficialidade. Eu oro de uma maneira superficial. Eu oro porque tem que orar. Eu oro, igual eu falei aqui, quando eu sento à mesa, quando eu vou para o trabalho, saio de manhã. Não, irmãos. Deus está falando para a gente parar tudo e ter um momento a sós com ele. Parar tudo e ter um momento só eu e ele, só você e ele. Não é porque é simples, irmãos, que deva ser superficial.
Aquilo que também é poderoso, queridos, creia, entenda isso hoje. Porque quando eu e você olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos várias pessoas que diante de um milagre, que queriam um milagre, queriam viver algo sobrenatural nas suas vidas. O que eles fizeram? Se lançaram diante de Deus, se lançaram aos pés de Deus, se lançaram aos pés de Jesus para clamar, para orar, para que Ele pudesse fazer algo sobrenatural na vida deles. Então, queridos, entenda isso hoje, para que você saia vitorioso do deserto, para que eu e você venhamos sair vitoriosos do deserto e viver um milagre. Entenda, eu e você precisamos começarmos a orar. E sabe como? Como se tudo dependesse da nossa oração. É entender isso, queridos. Como se tudo dependesse da nossa oração. E o que é de fato? É o que é de fato nas nossas vidas. Então, queridos, entenda hoje, o deserto é um lugar de transformação. Deus quer nos fazer voltar a esse caminho da oração, de nos humilharmos diante dele. O deserto, irmãos, é um lugar de transformação e ele faz com que o nosso orgulho seja quebrado. O deserto nos ensina, queridos, a abandonar o orgulho e a reconhecer a nossa necessidade de Deus. Não, eu posso dar um jeito. Não, eu posso fazer, não. O deserto nos ensina isso. Nos ensina a reconhecer, a nossa pequenez diante de um Deus todo-poderoso. Porque em Tiago 4,6, a Bíblia diz que ele resiste o soberbo e ele exalta, dá graça aos humildes. Queridos, o deserto é um lugar de transformação e Deus aqui, que ele faz? Ele renova o meu e o seu caráter diante dele. O deserto, querido, molda o nosso caráter para nos alinhar ao propósito de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que eu aprendo aqui, nesse lugar de transformação, que é o deserto é o lugar onde Deus molda o nosso caráter. O deserto é o lugar onde Deus nos prepara para receber as suas promessas. Quarto ponto e último aqui, queridos. O deserto é um caminho. Olha para mim. Deserto não é para sempre. Deserto não é para toda eternidade. Deserto não é para toda a sua vida aqui na terra. Deserto é um caminho que nos leva à promessa, que nos faz chegar à promessa de Deus. Entenda que hoje o deserto não é o nosso destino final, no nome do Senhor Jesus. Assim, queridos, como Israel estavam caminhando para algo maior, assim como eles estavam caminhando para algo melhor, que era a terra prometida, Deus, ele fala isso, porque o Senhor, teu Deus, irá fez vocês entrar numa terra boa. Versículo 7 do capítulo 8. Então, queridos, o deserto não é o meu e o seu destino final. Queridos, o deserto é um caminho que nos leva para a promessa. Então, o que ele traz na minha vida e na sua vida? Perseverança. Nos faz perseverar, nos faz confiar, nos faz acreditar, nos faz crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: a Bíblia diz assim: se formos perseverantes, também com ele reinaremos. Por quê, queridos? A vitória é dependente a vitória de Deus na minha vida e na sua vida, vai depender da nossa perseverança e da nossa confiança nas promessas de Deus. O deserto é um caminho que nos leva, à promessa, queridos. Eu e você precisamos ter gratidão quando saímos ao deserto. Porque o deserto nos traz todo tipo de lição. O deserto nos traz crescimento. O deserto nos aperta, nos espreme, nos aproxima de Deus, nos faz nos tornar dependentes de Deus. Mas eu e você, ao sairmos do deserto, precisamos expressar diante de Deus a nossa gratidão. O deserto nos ensina a valorizar, queridos, as bênçãos futuras. O deserto nos ensina a valorizar isso aqui, as escrituras sagradas do Senhor. Porque ele diz, no versículo 10 do capítulo 8 de Deuteronômio: e comerás
e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela terra boa a qual Ele te deu. Então a lição que eu trago aqui, querido, para a minha vida, como o deserto um caminho de promessa, é a seguinte: o deserto é uma etapa necessária na minha vida e na sua vida para a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. Estamos certos, queridos, de que através da nossa perseverança, a vitória, as promessas de Deus se cumprirão sobre nossas vidas. Então, para concluirmos aqui, para que eu possa orar por você, queridos, entenda: o deserto é um lugar de provas. Sim. O deserto também é um lugar de me tornar dependente de Deus. O deserto, irmãos, é um lugar de transformação, é um lugar de preparação para a promessa de Deus. Deus, queridos, Ele está conosco em cada etapa do deserto. Está nos guiando, está nos moldando, está nos preparando para um propósito maior para as nossas vidas. Então, o que eu quero te dizer aqui nesta noite: encare o deserto com fé. Encare com fé, queridos, de pé diante do Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. No nome do Senhor Jesus. E ore, queridos, hoje, entregando sua vida diante de Deus e pedindo a Ele forças. Porque se você não passou, ou se você está passando, você vai passar. Mas creia, o deserto não é o seu destino final. E Deus, Ele é contigo, no nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar, coloque sua mão no seu coração, e eu quero orar pela sua vida, no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, queridos. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje, Pai, porque o Senhor é aquele que conhece as nossas vidas. Se já passamos, se estamos enfrentando, ou se iremos passar, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Mas, Deus, que possamos entender que o deserto não é o nosso destino final. O deserto é um lugar de provas, de dependência, de transformação, de preparação para o cumprimento da Tua promessa sobre nossas vidas, Deus. E é no deserto que realmente entendemos e compreendemos que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é conosco diante de todos os momentos. Assim, meu Pai, como o Senhor foi com Jesus, assim como o Senhor foi com os hebreus em meio ao deserto, Pai, eu quero te pedir, seja com os teus filhos, trazendo força, encorajando, fortalecendo, abençoando, para que, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eles possam viver o cumprimento das tuas promessas sobre a vida deles. Senhor, fortaleça cada um dos teus filhos, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu oro e abençoo a vida de cada um deles nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Com os olhos fechados, me ouça. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Mesmo em meio à provação, mesmo em meio às lutas, Ele é fiel. E se você crê nisso nessa noite, eu quero convidar você a levantar as suas mãos, a levantar o seu rosto e aplaudir Jesus Cristo nessa noite, no nome do Senhor Jesus.